Boa noite, pessoal do Arte do Encontro. Hoje nós vamos ter uma palestra sensacional de um amigo do Ari Handler e vou pedir para o Ari apresentá-lo e chamá-lo, tá bom? Ari, você está com a palavra. Obrigado, Wagner. O, a Rosa e a irmã dela, a Rogéria, conheceram o Haroldo numa viagem que elas fizeram para Armênia. E ele estava justamente lá preparando uma viagem para o grupo dele. Eu vou ler um breve currículo dele e depois, no final da palestra, ele poderá entrar em mais detalhes das viagens que ele organiza e como entrar em contato quem tiver interesse. Haroldo Castro é fotógrafo, jornalista, escritor, diretor de documentários e designer de viagens. Ele possui três paixões: contar histórias com fotos e crônicas, estar na natureza e viajar intensamente. Já documentou 183 países no planeta. A organização de viagens sempre esteve presente em sua vida e, a partir de 2013, passou a desenhar e a realizar jornadas, mostrando que viagens representam um dos mais ricos processos de aprendizado. Haroldo é o autor de Luzes da África, de 2012, e Corrida do Fogo, de 1987. Haroldo, você está com a palavra. Obrigado, Ari. Obrigado, Wagner, por esse convite. Para mim, falar sobre viagem, que é a minha paixão, é muito fácil, né? Porque eu vivo isso intensamente e, na realidade, cada vez mais. Eu estou com 73 anos e, nesse dodecanato de 72 a 84, eu tenho o desafio, não o desafio, na realidade, o prazer o meu objetivo é chegar aos 200 países. Não precisa ser os 225 da minha lista. 200 já é um número redondo, gostoso, então só faltam 17. E, logicamente, quando eu fui ao Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão e Turcomenistão e o Cazaquistão, eu ganhei só de uma jogada só, já ganhei 5, né? Então, sim, é a minha paixão. Eu queria, antes de tudo, mostrar esse mapa, porque eu acho importante. Os brasileiros conhecem muito pouco essa região do mundo. Você pode conhecer a Índia, que está um pouquinho ao sul, já ouviu falar do Irã, que está ao sul também, da Ásia Central, mas a Ásia Central ela é um conglomerado de países que está entre o Mar Cáspio e a China. E, logicamente, quando as caravanas iam da China até o Mediterrâneo, e vice-versa, né? Inclusive o Marco Polo, eles passavam obrigatoriamente por esses países. Então, eu gostaria de lembrar para que esse mapa ele vai voltar algumas vezes durante a viagem que nós vamos fazer hoje, mas o principal é que vocês tenham uma ideia de aonde a gente vai, por onde a gente vai viajar. Tudo começou, na realidade, em 1984, para mim. Em 1984, eu tive o impulso de conhecer o Uzbequistão, que na época não era um país independente, mas sim uma das 15 repúblicas soviéticas. Essa foto que vocês estão vendo é de 1984. Hoje em dia, esse mesmo lugar, e nós vamos ver, porque eu fotografei, logicamente, com uma melhor qualidade, vocês vão notar, por exemplo, que esses jardins que existem aqui nessa foto de 84, de 41 anos atrás, hoje já não existem. Mas as madraças, essas escolas corânicas, essas três,
uma de 1400 e pouco e as duas outras de 1600, elas são exatamente as mesmas. Logicamente, elas devem ter sido, inclusive, um pouquinho restauradas para manter essa beleza. Esse é um dos lugares mais icônicos do Uzbequistão, né, que foi a razão de eu ter ido em 1984, que se chama Registan. Stan, em persa, significa lugar de. Então, Uzbequistão é lugar de uzbeques, né? E todos os quistãos que a gente chama na realidade, lugares de cada uma dessas etnias. Uzbeques, tajiques, cazaques e turcomenos, né? Então, em 1984, eu fiz essa viagem, né? Fiquei encantado, né? Apesar de ter sido um momento difícil, né? Porque o controle soviético era muito grande, você não podia sair sozinho, mas mesmo assim eu consegui fazer algumas fotos que me valeu grandes reportagens na imprensa, nas revistas, porque pouquíssima gente tinha ido em 1984 para esses países. Na realidade, apenas o Uzbequistão que eu fui, né? Então, essa é a central, né? Essa madraça não é uma mesquita, é uma madraça. Qual é a diferença? A madraça é uma escola corânica, é onde você vai estudar, e não vai estudar apenas o Corão, vai estudar tudo, né? Literatura, arquitetura, astronomia, porque eu diria que seria uma universidade corânica, em vez de uma escola, simplesmente, né? Essa é uma foto que eu gosto muito, porque ela situa, né, o 1984. É um ônibus elétrico, inclusive com esse fio pendurado, que até agora não entendo muito bem por que ele está entrando na janela, né? Mas ele está justamente, né, atrás, ele está na frente dessa cúpula maravilhosa turquesa, também do Registão, né? E você pode ver que as pessoas utilizavam roupas bastante tradicionais, né? Coloridas, lenço na cabeça, e, de fato, foi uma das coisas que mais me emocionou. Esse é um dos lugares que eu voltei, e foi aí que eu pude ver a grande diferença. Esse é uma chaikana. A chaikana significa o espaço de você, é uma casa de chá. Então, ele tem cada grupo de pessoas, em vez de ter uma mesa, eles têm um estrado, eles tiram o sapato, né? E ficam sentados no estrado e tem uma mesinha baixa onde eles vão comer algumas coisinhas e vão tomar o chá. Esse lugar é o mesmo que eu voltei 40 anos depois, mas, logicamente, já não tinha mais as chaicanas tradicionais. É a mesa de restaurante, e vou ainda piorar a situação com aquelas ombrelas, aqueles guarda-sol escrito Pepsi Cola. Então você vê que a mudança realmente aconteceu. Mas foi bom eu ter conhecido é, esse espaço tradicional. Ainda existem chaicanas em outros lugares do Uzbequistão, né? Mas, de fato, esse que é um lugar central de Bucará, ele já foi transformado em restaurante, porque aqui só tinha local, né? Gentes locais. Hoje em dia são os turistas que acabam ficando nas mesas. Essa foto é muito significativa, né? As mulheres com roupas coloridas, né? E sentados nesse estrado, sem o sapato, e tem um laguinho atrás, né?
que foi que, quando eu reconheci o lugar, quando eu voltei 41 anos, o laguinho estava lá. Essa foto eu gosto muito, porque eu gostaria de levar. Olha a sobrancelha dela. Vocês estão vendo a sobrancelha? É uma sobrancelha contínua. Eu acho que era a moda em 1984. Elas estão com os trajes tradicionais, né, muito coloridos, e elas são duas amigas tomando chá, né, o bulizinho branco, a xícara branca, e estão ali descalços em cima do estrado, como eu narrei. Isso, infelizmente, hoje já não acontece. Mas fica aí a imagem do que era o Uzbequistão 40 anos atrás. E, finalmente, uma foto que, inclusive, eu presenteei essa foto a uma amiga que está aqui presente, assistindo, e ela não sabia que essa foto ia aparecer, que é esse senhor Uzbek, né, com um sorriso tão acolhedor, tão hospitaleiro, né? Eles não têm, apesar de serem muçulmanos, eles não têm nenhum problema de serem fotografados. E esse senhor vive comigo há 40 anos e com a minha amiga Laura Aplinger, que tem essa foto hoje totalmente desbotada, né? Mas então é isso. Eu só quis colocar algumas fotos históricas, né? 40 anos, 41 anos atrás, são fotos históricas, né? E começar, então, o nosso périplo. Todas essas cidades em azul são as cidades que a gente viajou, tanto na minha viagem de 2024, como que foi a minha viagem de investigação, como também na viagem de 2025 que eu fiz com 11 brasileiros. E que, logicamente, adoraram essa viagem. Eu não sei se tem alguns aqui presentes, mas talvez eu os convidei para que eles pudessem lembrar essa viagem que nós fizemos agora há pouco tempo, há 2 meses atrás, no mês de setembro. Então, nós vamos começar esse périplo por Almaty, né, que é a capital cultural, já foi a capital do Cazaquistão, mas é a cidade mais importante, né? E eu quero, logicamente, fazer uma homenagem à seda, porque a razão da gente ter ido foi esse mito da Rota da Seda, né? Não que a Rota da Seda transportasse apenas seda, era de tudo, cultura e armas e porcelanas, mas a seda era o principal elemento. Então, eu vou fazer uma pequena introdução, né? Esse é o casulo do bicho da seda, uma borboleta branca que faz o seu casulo e faz esse fio de seda. Esse fio de seda vai servir tanto para tecidos, como também tapetes, como esse tapete à esquerda, né? E esses são tapetes de seda, logicamente sempre feitos à mão. Uma das coisas, em todas as viagens que eu fui, eu não aguentei e comprei um tapetinho. Ele só foi aumentando de tamanho. Na última viagem já foi um pouquinho maior. E esses tapetes eu vou colocar agora no meu novo escritório. E eles não são desse gênero, eles são mais kilim, que eu vou depois mostrar Mas aqui tem uma foto que explica muito bem como é que é feito o tear e como é que ele é feito o fio, né? Esses casulos estão na água quente, essa senhora consegue pegar com muito cuidado
um fio, e aqui nessa parte aqui central, vocês estão vendo que tem mais ou menos uns 50 fios. Eu vou fazer um zoom. Olha só, olha que interessante esses fios. Eu cheguei a contar, deu mais ou menos uns 50, 60 fios que saem do casulo. Eles são, logicamente, eles vão ficando cada vez mais fortes, porque eles se enrolam em si mesmo, e depois serve para fazer o fiozinho da seda, né? Mas não é um só, não. São aqui, como vocês estão vendo, são 50. E esse é o resultado. Quer dizer, essa é a seda, e também tem uma técnica de batik, né? Que é de você tingir essa seda com nós, e botando cera, e fazendo, separando as cores, e fazendo com que esse espetáculo seja realmente assim super colorido, né? Bem, vamos então agora começar com o Cazaquistão, um pouquinho mais no alto de Almaty, que eu chamei de a capital cultural e a ex-capital do Cazaquistão, mas é a principal cidade, uma espécie de São Paulo comparando com Brasília. Eles têm um lago, e essa cor é verdadeira, gente. É esse azul turquesa mesmo. Por quê? Porque essa água vem dos degelos, vem do degelo dos nevados, né? E é um dos espetáculos mais bonitos. Só que não é fácil chegar lá, porque é a 12 quilômetros da cidade e não pode ir de carro. Então você tem que ir ou de moto elétrica, ou de bicicleta elétrica, ou de patinete elétrica. Eu escolhi a patinete elétrica, não tomei nenhum tombo, graças a Deus. Teve momentos assim que eu disse: eu sou um maluco, imagine, com 72 anos, ficar andando de patinete elétrica no meio do Cazaquistão, né? Mas cheguei são e salvo, e pude tirar essa foto do grande lago Almaty, que é uma... Na realidade, os lagos de altitude são uma experiência muito importante na Ásia Central, né? É um país que tem muitas cordilheiras, né? Principalmente a Tian Shan, que é a Cordilheira Divina, né? As Montanhas Divinas. E eu acho que essa foto eu consegui dar essa leveza. Tem essa montanha que é muito dura, áspera, sem nada de verde, e de repente nasce essa plantinha selvagem, né? Que está aí do lado direito da imagem. E neve em pequenos glaciares. Nós estamos aqui a 3.200 metros. Ou seja, não dá para ficar correndo e andando muito rápido nessas montanhas, não. Mas Almaty tem algumas coisas características diferentes. Logicamente, como é uma cidade que foi o centro era a capital da República Soviética do Cazaquistão, né? Os russos tinham uma presença muito grande. Então, essa é uma igreja ortodoxa russa, né? Os russos seguem a linha ortodoxa, que é muito mais tradicional, tanto em vestimentas como também nos seus longos rituais. Aqui tem um padre, um padre ortodoxo, né? E olha só esse nicho dessa igreja, como é maravilhoso, né? Eu acho que dá uma ideia de que a Ásia Central é uma mistura de coisas, né? Tanto no passado, como também por causa da influência soviética. E vamos, logicamente, eu não poderia deixar de ir no Green Bazaar, o Bazar Verde, o Mercado Verde, e uma das experiências principais é você
comprar frutas secas, porque é a região das frutas secas. Aliás, vou abrir um parênteses: Almaty significa lugar de maçã. As maçãs silvestres originais teriam sido da região de Almaty, que antigamente tinha um outro nome, Alma-Ata, né? Então, Alma seria maçã, Ata seria lugar. Alma-Ata virou Almaty. Mas aqui nós temos um monte de nozes e castanhas e, logicamente, damascos, uvas, tudo isso dessa região, figos, né? E o interessante é que esses dois ovos jovens fazem questão de você passou em frente na loja, ele te dá um pedaço para você provar. É um marketing que funciona sempre, né? E eu provei de tudo ali, mas também, logicamente, trouxe os meus preferidos, que são esses figos secos, que são maravilhosos, né? Então, logo depois de Almaty, nós saímos e fomos para um canyon de arenito, que é o canyon, eles chamam de Vale do Castelos, né? Essa Kombi é uma Kombi soviética, 4x4. Então, a gente desceu a pé, mas, logicamente, eram 2 quilômetros, então, para não fazer o mesmo caminho de volta, a gente voltou nessa Kombizinha ali no, na parte de trás, passando raspões por montanhas, mas foi bem divertido. Esse aqui é o grupo que viajou comigo, né? Agora, nesse setembro, nós éramos 11, e nós temos até aqui o senhor, o Cláudio Niemeyer, de 78 anos, era o nosso decano, que estava em grande forma física e adorou fazer esses caminhos e esses passeios pelos parques nacionais. Outro parque nacional muito interessante, ainda no Cazaquistão, é esse lago, né? Onde as árvores, os pinheiros, acabaram morrendo por causa de o nível deles subiu, então ficaram esses palitos, e ficou uma coisa meio insólita, quase que esotérica, né? Com esses palitos saindo d'água. Mas a água é linda, né? Turquesa, como sempre, e o lugar estava começando setembro, como vocês podem ver, estava começando a amarelar, mas ainda não estava completamente no outono. Agora, nós vamos passar, assim como eu mencionei logo no início, nós passamos por Quirguistão, né? Passa-se por uma região de 2.000 metros e chega-se a esse país de montanhas, que basicamente o Quirguistão é um país de montanhas. As pessoas são mais fechadas, elas são mais tradicionais, elas têm uma. Eles são gente de. São pastores, mas são pastores de montanha, não são pastores das estepes, como na Mongólia ou no Cazaquistão. E são mais. Como eles são mais tradicionais, eles guardam mais também os seus. A sua cultura, né? Isso é um vale lindíssimo, onde nós passamos uma noite num acampamento de yurts, né? Que vocês vão ver o que são as yurts. São aquelas habitações redondas com um topo circular também, e elas são feitas de feltro para você não passar frio. Olha só as paisagens maravilhosas, né? Lógico, quando você vê inclusive tanto pinos, né, pinheiros e coníferas, você acaba achando, pô, não, isso aqui é Suíça, né?
Isso são algumas das paisagens maravilhosas que nós encontramos. Tanto tem fotos de 2024 e 2025, né? Essas são as yurts que eu mencionei. Na realidade, essas yurts, elas são até um pouquinho mais luxuosas, elas não são as tradicionais, porque elas têm banheiro, água quente, né? Mas olha só a localização, né? Olha a vista que cada uma dessas yurts tem, com esses nevados e essas coníferas mudando de cor, do verde para o amarelo e para o laranja. Isso foi um dos lugares muito bonitos que a gente esteve no Quirguistão. Então, essa é a yurte verdadeira, onde essa senhora mora, né? Ela estava tirando os colchões e os edredons, né, de dentro para tomar sol, né? E veja aqui que tem uma placa solar interessante, né? E está no meio, na base de um bosque de coníferas, né? E essa sim está vestida tradicionalmente, porque no Quirguistão tem essa tendência de que as pessoas ainda mantêm as suas vestimentas, né? E a yurte ela é feita de feltro. E o que é o feltro? O feltro é a lã de ovelha que é lavada e depois prensada. E é o que eles estão fazendo nesse momento. Eles estão jogando água com sabão e estão empurrando, né? Enrolando essa lã que vai virar, digamos, uma camada de feltro. É essa camada de feltro que faz com que a gente... essas yurts são construídas com esse feltro ao redor e no teto, né? Esse também é feito de feltro, é um dos tapetinhos. Eu trouxe um desse, porque não tão grande, porque ele pesa e ocupa espaço, mas é o desenho típico local, né? Que você vai encontrar alguma coisa parecida também na Mongólia e no Uzbequistão, mas esse é tipicamente esses desenhos, que tem um nome super complicado, são patrimônio imaterial da Unesco para o Cazaquistão e para o Quirguistão. E falando de vida selvagem, essa é uma águia real e elas são treinadas para fazer caça. Então, elas podem caçar pequenos roedores e trazem a caça de volta para quem trata, né? Quem trata delas. Essa é uma foto que eu gosto muito, né? Porque é o pai e o filho, os dois são adestradores, estão aí num topo de montanha e estão com suas águias, né? E fazendo, na realidade, eles fizeram uma demonstração de como essa caça. Esse menino foi numa montanha 3 vezes maior que essa montanha aí, subiu correndo. Logicamente, ele mora na região, então não tem problema nenhum com a altitude, e soltou a águia, e a águia veio voando em direção ao pai dele, né? Foi um momento muito bonito no final da tarde, essa luz muito bela, e eles vestidos tradicionalmente, né, com um chapéu um chapéu de feltro que os homens utilizam. Opa, o que é que passou aqui? Bem, assim como vocês viram aqueles cavalos, o cavalo tem uma importância muito grande na cultura do Quirguistão e do Cazaquistão. Apesar deles comerem cavalo, carne de cavalo, o que eu não gostei, eu sou vegetariano, então, como assim? Você gosta tanto do cavalo e você acaba comendo ele na refeição? Mas esses cavalos são incríveis, são belíssimos. Esses eram 2 cavalos, e eu nunca tinha visto
um cavalo tipo Flocos, né? Stracciatella. E, e eles têm um preço muito elevado, né? Os cavalos dessa região são muito queridos e muito valiosos, né? E aqui nós temos uma cena que, para mim, uma das minhas frutas preferidas é damasco, que não existe aqui no Brasil, então eu fui escolher logo uma fruta que não é dificílimo encontrar aqui no Brasil. Pois bem, essa menina kirguiz, ela estava colhendo damasco no momento que a gente passou ali na fazendinha, no sítio dela, e, logicamente, eu comprei um saco cheio de damasco para poder me deliciar durante a viagem. Né? Não é pêssego, vocês conhecem a diferença entre pêssego e damasco, e esse é o damasco no pé. E a carinha dela, minha nossa, é realmente uma coisinha muito fofa. Essa foto, para mim, tem um carinho muito especial. Né? Continuando ainda no Quirguistão e continuando nos lagos de altitude, esse é o Izikul. Kul significa lago, e esse Izikul está mais ou menos a 1.800 metros. Né? Eu acho que eu estou alto aqui em Cunha, a 1.200, imagine a 1.800. E tem gente tomando banho, como dá para ver aí na Baixa, andando de caiaque, a água é super cristalina, né? E é um lago bastante grande, de mais ou menos uns 180 quilômetros de comprimento. A, o, a, a largura é menos. Tanto é que nós estamos aqui numa montanha, o Isicu está no meio e tem uma outra cordilheira do outro lado. Na realidade, é a mesma cordilheira, que faz parte do complexo Tian Shan, que é a Cordilheira Divina, e aqui tem um tipo de Vila Velha de lá, porque tem umas erosões que tem umas formas muito bonitas, mas o que realmente eu queria era tirar essa foto do lago, né, entre as duas cordilheiras. Agora, já chegando próximo à capital, tem um primeiro vestígio de uma cidade muito importante, era uma das principais da Rota da Seda, chamado Balassangum, e esse minarete que chegou a ter uma altura que era o dobro. Hoje só tem 45 metros. Mas, na realidade, 45 não. Hoje ele teria 45 metros e hoje ele tem metade disso, 20 e poucos metros. Mas ele é todo trabalhado, ele é em tijolo, tijolinho. Vocês vão ver outro minarete, mas isso é do século XII. Imagine, século XII é realmente nós estamos falando de 900 anos atrás, né? E, infelizmente, metade ruiu, certamente por causa de alguma invasão, né? Isso, essa foto é da capital, Bishkek, né? E Bishkek, logo no amanhecer, é uma cidade que está em construção, a Sagrua prova isso, e também muito próxima à Cordilheira Tian Shan, que vem enaltecer a vista da cidade com esses nevados. Um dos momentos interessantes que eu fotografei foi num sábado à noite, mas eu tive lá em 2 sábados, tanto na primeira como na segunda viagem. Essa é uma família kirguiz, né? Tem a avó no centro, o casal e os seus 3 filhos, mas as fontes coloridas. Na praça principal de Bishkek, tem fontes que jorram água colorida, quer dizer, a água não é colorida, mas as luzes são coloridas e variam
de todas as cores e acompanha também música. Eles gostam de fontes coloridas e musicais, né? Essa imagem é muito bonita, com reflexo da água que passa por cima de um lado do outro, e essa menina se divertindo na e brincando na água com os pés molhados, mas não tem problema nenhum. A família não dá bronca. Esse é o mercado em Bishkek, é um dos maiores mercados. Mais uma vez, meu fascínio por damascos e castanhas, porque realmente esses estandes são fascinantes, né? Mas também tem os pães, né? O pão lá se chama nan, como dá para ver escrito aqui no lado esquerdo, tem um H, um A e um H. O H em cirílico é o N. Então, é N-A-N. Então, o que faz? Nan. Nan é, inclusive, também o nome do pão na Índia. E eles são elaborados, eles são lindos, né? E custa apenas 25 som, que é a moeda que seria $1/4. Ou seja, estaríamos falando aí de um real e pouco, né? Um pão desse tamanho. É uma maravilha, né? Se a gente tivesse pão a esse preço aqui, né? Agora, nem tudo é tão saudável. Eles adoram, eles são formiguinhas. Eles adoram uma bala, um doce. Eu acho que talvez pelo fato de que muçulmanos não bebem muito álcool, né? Então eles têm que compensar com alguma coisa. Então essa senhora, com a roupa tradicional muçulmana no mercado em Bishkek, está vendendo todo tipo de doces. Então nós fizemos aqui, vamos dar uma parada, foi Almaty e todo o Quirguistão, né? Toda essa região em verde, né? E agora nós vamos começar uma nova etapa nessa viagem, que é o Uzbequistão, que é a parte, eu diria, a parte central, ou pelo menos a mais esperada por todos nós, e principalmente por mim, tanto é que eu fui ao Uzbequistão em 1984, né? Então, vamos começar com uma afronta por que nós não temos trem-bala? Pois o Uzbequistão tem um trem-bala que vai a 250 quilômetros por hora e tem a ligação entre Tashkent, a capital, Samarcand e Bucará, é feita nesse trem que é maravilhoso, porque ele realmente anda muito rápido e atravessa longas distâncias em 1, 2, 3 horas no máximo, né? Ele se chama Afrociob, nada a ver com África, é o nome do primeiro sítio arqueológico do Uzbequistão. Você tem a segunda classe, você tem a executiva e tem a classe VIP. Nós viajamos entre classe executiva e classe VIP, foi excelente, né? Com degustação de frutas e inclusive até internet. E por que o Brasil, por que em São Paulo, Rio, não temos? Tem uma explicação, logicamente, do relevo. O Uzbequistão é relativamente plano, o que faz com que seja muito mais simples você colocar os trilhos do que ter que enfrentar uma Serra dos Araras, né? Mas, mesmo assim, o Uzbequistão tem um trem-bala e nós não temos. Então, foi com esse trem-bala que nós chegamos, então, em Samarcande. E Samarcande é aquela primeira foto, né? Aquela primeira foto era granulada, 1984, um filme que eu não sei como ele aguentou até hoje, né? E aqui, agora, vocês notam que o jardim foi embora, né? Os jardins que existiam aqui e aqui já não existem.
né? E, na época, eu nem me lembro se tinha que pagar entrada. Eu acho que eu fui lá umas 2 vezes, em 1984, e ninguém me cobrou entrada. Hoje em dia, tem uma barreira, que vocês estão vendo aí no pé da foto, que faz com que você, logicamente, tem que pagar uma entrada, mais ou menos de uns US$ 10, mas vale a pena. Isso é uma beleza que única, né? Faz parte desse império. Samarcande era a capital de Timur, né? Do Emir Timur, o guerreiro Timur, ou também chamado Tamerlã, ou Tamerlão, na língua local Timurlang, que foi um grande imperador, né, no século XV, e que deixou toda uma dinastia que é chamada de Timuridas, que são todos os descendentes, algumas gerações descendentes do grande Timur. A primeira, a mais antiga, é a que está na nossa frente, né? E que é de 1400 e pouco. Hoje em dia, lógico que existe um espetáculo de luzes, né? Essa foto realmente ela dá essa dimensão. Quando cai a noite, fica mais bonito do que durante o dia. Então, a gente visitou no dia, lógico, mas eu fiz questão de voltar lá a partir das 8 horas, 6, 7, 8 da noite, para ver essas luzes maravilhosas, né? Que tanto iluminando essas madraças, como também com esse céu totalmente pitoresco, né? Esse é o interior da madraça. Elas são quadradas, então, quando você entra dentro, você tem isso. Algumas têm até lojinhas, como vocês podem ver, à direita, e outras são pequenas, elas não estão mais sendo utilizadas. Aqui eram células de monges, né? Dos professores que moravam nessa universidade. Mais uma foto de luzes, né? Essa é uma das madraças do lado direito, e vocês podem notar alguma coisa muito interessante aqui. Tem um tigre e um sol com a cara de uma pessoa. Geralmente, o muçulmano ele não ilustra, ele não faz alusão a figura humana e nem a figura animal, mas eles fazem, principalmente, usam a geometria e o floral, né? As decorações florais. Mas no Uzbequistão é uma exceção. Aqui, né, tem o tigre com o sol, e vocês vão ver numa outra foto um tipo de fazão ou uma ave dessas também muito bem desenhada, né? Lógico que as cúpulas são a especialidade. Esse turquesa é a assinatura. Eu diria que é a assinatura do Uzbequistão, né? É um turquesa que só existe lá, e eles adoram essa cor. Essa é uma cúpula de uma das mesquitas. E veja só os desenhos, né? Isso está em árabe, mas um alfabeto que eles chamam cúfico, né? Então, ele é mais elaborado. Então, aqui são versos do Corão, nomes, né? E o desenho geométrico, né? Aqui, por exemplo, são 2 quadrados, né? Uma figura geométrica de 8, a estrela de 8 pontas, que se repete em várias situações nessa região. Mais uma vez, cúpulas amplamente decoradas. Isso aqui é uma necrópole, ou seja, todos os parentes de Timur
por várias gerações, acabaram tendo seus túmulos colocados nessa região, nesse recinto, né? Mais uma vez, eu fiquei fascinado, fotograficamente falado, por essas formas, né? E aqui, embaixo da cúpula, vocês estão vendo a minha setinha aqui? Dá para ver? Dá, né? Ou não? Wagner? Dá para ver, Dá para sim. ver, sim. Dá Dá para sim. ver. Dá para ver, dá para ver, né? Então, aqui Dá para ver. são são versos do Corão, mas nessa escritura cúfica, né? É lógico que não poderia deixar de ser um local predileto para as noivas e noivos tirarem foto de casamento, né? Então, esse é um casal assim bem formal, ela de princesinha, né? No registrão, né? Vocês reconhecem as madraças, e ele um pouco tímido, e ela com essa coroa e totalmente maquiada, que não dava nem para ver a pele dela. Mas eles me deixaram, inclusive, tirar essa foto. E quando nós fomos, isso eu estou em Samarcande, tomamos o trem, mais uma vez, o trem bala Afrosiab para Bucará, e lá também encontrei um casal tirando fotos das muralhas de Bucará. Ele já está um pouco mais tradicional, com esse casaco uzbek, e ela com um véu de mais ou menos uns 10 metros, e é de seda, gente. Tudo isso é de seda. Imagine o custo desse véu. Belíssimo, né? E ela também de princesa, com uma tiara de prata, né? Sempre é interessante ver os casais tirando foto nos lugares especiais de cada país, né? Então, Bucará mudou muito desde 1984, mas muitíssimo. Estava tudo detonado quando eu fui lá, mas nos anos 90 eles comemoraram 2.500 anos da cidade, imagine, 2.500. Então, eles restauraram tudo e fizeram todo o centro histórico com ruas de pedestre. Então, é simplesmente uma delícia, porque você passa 3 dias lá, você já se sente em casa. Eu passei talvez uns 10 dias somando todas as... É uma das cidades que eu mais gosto no mundo. É uma Ouro Preto, mas é com muito mais segurança, não tem problema nenhum de segurança. Você pode sair às 11 horas da noite, mulher sozinha andando, não tem problema nenhum. E, ao mesmo tempo, você não tem o barulho de carro, você não tem poluição, né? Lógico, tem a poluição das lojinhas querendo vender para vocês, ou para nós, os tapetes, as roupitas. Mas o hotel que a gente ficou, vale a pena mostrar, porque é um hotel... ele começa aqui nesse portão, aqui, né? E aí entra lá dentro, e ele é todo com uma arquitetura tradicional. É um hotel 4 estrelas, não é um super, mas é um hotel... A localização é única, né? E falando de Suzanes, porque tem uma pessoa que perguntou se eu conhecia, e esse é o bordado tradicional uzbek, chamado Suzani, né? Nós vimos peças do século XIX, do século XVIII, que são belíssimos. Hoje em dia é tudo moderno. Eu não deixei de comprar uma toalha de mesa com os Suzanes, porque é lindíssimo, né? E as combinações de cores acabam sendo únicas. Essa senhora está mostrando os Suzanes da lojinha dela, e eu achei muito interessante. Ela está rodeada
com todo tipo. Uma das frutas, vale a pena dizer, à esquerda, tanto no pano azul como no pano roxo, é a romã. A romã é uma fruta muito presente, não apenas na Ásia Central, no Cáucaso, no Oriente Médio, porque a romã é uma das frutas sagradas para os muçulmanos, seria muito mais sagrada do que a maçã, apesar da maçã também ser de origem da Ásia Central. Mas a romã seria a fruta do paraíso para os muçulmanos. Esse é um mercado e nessa portinha eu já entrei algumas vezes e adquiri alguns tapetes, sendo que um deles está aqui no meu escritório nesse momento. Esses são quilims, né? Eles são basicamente geométricos, né? Mas aqui você pode ver a variedade, né? E quem viajar comigo em 2026 vai ter certeza que vai poder comprar por $100, cento e poucos, um tapetinho maravilhoso, porque realmente vale a pena. Eu tenho mais ou menos uns 3 ou 4 desse estilo. E sempre lembrando a seda, né? Esse tecido esvoaçante, no fundo, uma madraça, uma escola corânica. Eu achei que era uma boa imagem, né, para poder ilustrar, né, o caminho, a rota da seda, o caminho da seda, né? Isso também é em Bucará, que é uma das, como eu disse, uma das minhas cidades preferidas. Deixa eu beber um golinho d'água aqui. Essa é uma pequena mesquita. Na realidade, o nome atual é chamado Shar Minor. Shar significa 4, no idioma regional, né, no local, em uzbek, mas eu acho que também em persa. E minor é minar, minar é minarete. Então, é a mesquita dos 4 minaretes. Pequenininha, pequenininha, é um pedacinho lá, mas é uma gracinha e em termos de arquitetura, uma coisa linda, maravilhosa. Cada minarete tem um desenho diferente, né? E, eu tenho uma foto parecida de 1984, mas estava o teto, né, a abóbada não estava tão bem. Aqui ela foi restaurada, né, e tem até um casal de cegonhas aqui, mas é cerâmica. Antigamente, em 1984, eu cheguei a ver cegonha verdadeira. Hoje, só de cerâmica. Bem, essa é a madraça de Bucará que eu dei o exemplo, né? É, 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 eu acho que é um pavão, ou uma coisa parecida, um pássaro mítico. Tem gente que diz que seria o pássaro que renasceu do fogo, e, mais uma vez, uma figura humana com o sol aqui, né? Então, é uma exceção, né? Aqui tem 2 mamíferos, eles não gostam, eles não comem porco. E eles acham que não é porco, mas para mim o nariz é nariz de porco e o rabinho parece também rabinho de porco. Mas eles fazem questão de dizer que não é um porco. Mas eu não sei o que seria se não fosse um porco. Também não é um cachorro, né? Agora, o desenho, né? Isso é tudo mosaico. Isso tudo nós estamos falando aí de 500 anos, 400 anos atrás, né? É uma beleza como arquitetura, né? Ainda em Bucará, esses aqui são esses pequenos domos, né? Eles correspondem a pequenas habitações, que são essas habitações aqui, né?
Também, lá também tem esses domos. Mas no momento do pôr do sol, eu achei muito bonito. É uma das mesquitas. Isso aí já é uma mesquita mais bonitas de Bucará, com, logicamente, o seu domo turquesa. E essa é a cidade de Bucará, a parte histórica, né? É lógico que tem prédios, inclusive esses prédios aqui à esquerda no alto, deve ser da época soviética, aqueles blocos imensos de apartamentos, aqui também. Mas a cidade histórica, que é fechada, que está fechada a pedestres, né? E essa aqui é a grande fortaleza. É a fortaleza chamada Arque. Aquele é o minarete Kalian, essa aqui é aquele domo que a gente viu na foto anterior, e outras madraças, mesquitas, aqui nesse centro histórico, né? Essa é um dos flancos, uma das muralhas, né? E essa forma redonda, inclusive, principalmente no final do dia, né? É, ela é muito única, né? E essa foto foi que eu fiz no ano passado, e nesse ano eu fiz essa foto que eles estavam iluminando de rosa pink. Eu acho que ficou também bastante interessante. Eu ia botar só uma delas, eu falei, não, vamos botar o contraste, né? Com esse rosa choque, né? Mas a muralha continua sendo inexpugnável, porque isso aqui ninguém tomou esse castelo. Mais uma madraça iluminada à noite, como você vê, os uzbeques gostam dessa iluminação quase carnavalesca, verde, laranja, vermelho, azul, né? E dá um tom assim, quase que de Disneylândia. Esse é o grande minarete chamado Kalian, a mesquita Kalian à direita. Esse minarete é mais ou menos irmão daquele que a gente viu na cidade de Balassangum, também entreposto da Rota da Seda, no Quirguistão, só que ele ficou pela metade, né? Esse aqui ele ficou lá em cima, né? E chegou a... Agora, como é que eu volto aqui? Não, assim... Opa, opa! Ui, deu confusão. Vamos ver se eu consigo. Consigo. Voltou. Desculpe. O- Tudo isso é feito com tijolinho, calcula-se mais ou menos. Na realidade, eu dei a altura, dei a circunferência embaixo e a circunferência em cima para o chat GPT e ele me calculou que usou 300 mil tijolinhos. Considerando que o tijolinho hoje custa R$ 2, só tijolinho aí custou 600 mil reais. Esse é o mesmo Kalian, né? Olha só, cada faixa, todas feitas de tijolinho, mas o tijolinho tem uma variação, a variação do desenho é única, né? Cada faixa tem o desenho específico, né? E é de você, quando você chega perto, que nem esse carinha que está aqui embaixo, e fica olhando, é impressionante, é uma coisa que você embriagante, né? De tanta beleza e de tanta fineza de arquitetura. Aqui nós temos uma senhora dançando, né, ao som de música uzbeque. Eu achei que o contraste entre o azul da cerâmica e seus motivos florais e ela de vermelho poderia dar uma boa foto e acabou dando com esse sorrisinho dela. Mais uma vez os Suzanes, olha só que lindo, e aqui nós temos interessante essa figura
né, que é 6 círculos com o sétimo aqui no centro, né, os bordados com principalmente flores, e não sei se tem aqui romãs, mas deve ter em algum lugar. Mas o tom ocre atrás é uma madraça também, uma escola corânica, mas aproveitaram o muro para tentar vender esse tecido. Eu adoraria ter trazido um desses de volta, mas é muito grande, não cabia na mala, né? Nós agora estamos em Khiva, a terceira cidade mais importante em termos históricos. Nós tivemos Samarcand, né, onde foi o centro do império do emir Timur, Bucará, que foi um polo de cultura muito importante, teve um canato, né, o Khan de Bucará era muito poderoso, e finalmente Khiva, Khiva, que é também uma cidade de pedestres. Quando eu fui em 1984, estava tudo quase que semi-destruído. Hoje em dia é uma cidade que é um prazer andar à noite, ir nos restaurantes. É uma cidade de você ficar pelo menos uma semana, de tão legal que é o astral, a vibração. Mais um minarete, esse é único também. Esse foi inacabado, ele não foi construído até o final, ele foi construído só até aí, mas, mais uma vez, esse azul turquesa preponderante na cultura uzbeque ressalta. E olha, mais uma vez, cada uma das faixas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, cada uma dessas faixas com um desenho específico, né? Muito, é muito fotogênico, muito bonito, e é muito bonito você ver essa arte em todos os lugares da região, né? Mais um minarete é diferente, né? Esse aqui é menor, né? Eles chamam de minarete curto. Esse aqui não, esse aqui é o mais longo, ele tem mais aquela mesma história das faixas diferentes. Aqui eu acho que tem pelo menos 15 faixas, entre o verde, o azul, o turquesa, né? Uma madraça com uma pequena torre ao lado, né? É extremamente. Parece que você está num conto de fadas, né? Parece que você. E é uma beleza. E o mais gostoso de tudo, você não tem tensão, sabe? Não tem esse negócio de que você é, pode ser assaltado, como no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, né? Então, e eu já não moro mais no Rio. Mas é desagradável você visitar uma cidade que você tem que sempre ficar de olho se não estão te. Né? Aqui no Uzbequistão, me senti totalmente seguro, impressionante. Isso é um ponto positivo, né, para o país e para a cultura, né? Finalmente, essa é uma das vistas finais de Khiva, com os 2 minaretes, né? Aliás, esse é o terceiro minarete, né? Os domos, as cúpulas das madraças e as casas normalmente, né? Também com essas cúpulas, né? Que são muito. Então, nós fizemos aqui, né, no Uzbequistão, chegamos em Tashkent, que é a capital, tem muita coisa, mas é tudo mais moderno. Viemos a Samarcande, fomos a Bucará e a Khiva. Então, nós já viajamos por 3 países: o Cazaquistão, o Quirguistão e o Uzbequistão. Agora, nós vamos dar um pulinho no Tajiquistão. O Wagner esteve em Dushanbe, na capital, onde eu não estive, mas eu estive em Penjikent, aqui essa cidade, que também estava na rota da seda,
e fomos lá para visitar um local chamado Sete Lagos. Mas antes da gente chegar nesses Sete Lagos, que são lagos de montanhas que a água de um alimenta o outro, mais uma vez passamos pelos mercados de cereais e frutas secas. Esse mercado é muito bonito, antigo, como você pode ver, né? Esse é um mercado, os docezinhos que eu já tinha mencionado. Você vê que de um país para o outro a formiguinha continua, né? Essa menina, ela tem uns olhos quase que verdes, essa menina à esquerda, e ela está olhando para mim, né? Eu achei ela muito assim atraente, apesar, logicamente, de estar com o pano, o pano muçulmano para cobrir a cabeça, mas ela é bem uma energia, um sorriso, né? Esse senhor é um pouco mais sério, mas ele sabe que está sendo fotografado por mim, apesar de que no mercado eu estava fotografando com o meu iPhone, para não, sabe, não fingir que eu sou turista mesmo. Essa senhora muito simpática, em Penjiquentes, vendendo as uvas de sua casinha, né? Uvas moscatel, muito deliciosas. Comprei um cachinho para ir levar para os Sete Lagos, né? E esse é um dos Sete Lagos. Mais uma vez, esse azul turquesa, e cada lago tem uma cor. Um é azul, outro é verde, outro é turquesa, outro é uma mistura dessas três cores, né? E são Sete Lagos. E o Tajiquistão é um país mais pobre, comparando com os outros, seria o país mais pobre, né? E, lógico, eu acho que essa figura do burrinho transportando a família é, é bem cotidiana, né? Mas também eles são pobres em termos econômicos, mas isso não quer dizer que eles têm eles guardam ainda suas vestimentas, suas tradições. Aqui essa senhora, a gente acabou almoçando na casa dela, ela estava fazendo um ensopadinho de abóbora que estava delicioso, e ela, essa é a filha dela, né, que estava com vestido rosa e se prontificou a posar perto das rosas, né? Olha os repolhos lá no fundo. Essa é toda uma região agrícola do Tajiquistão, que logicamente, tem água por causa dos Sete Lagos. Então, e esse é o Jumabui. O Jumabui, é uma das abóboras que que foram fazer um ensopadinho, uma figura muito simpática. Ele tem uns quartinhos onde pode ficar. A gente almoçou lá, tanto eu almocei sozinho, como almoçamos com o grupo, que foi um momento bastante gostoso. Passamos apenas um dia no Tajiquistão, mas valeu a pena. E agora vamos para o Turcomenistão. O Turcomenistão é um dos países mais fechados do mundo. Eles dão pouquíssimos vistos. Nós tivemos a sorte de todos nós sermos aprovados. E essa ruína é de uma cidade chamada Merv, M-E-R-V. Merv era uma das cidades mais importantes, não, era a cidade mais importante do mundo e mais populosa do mundo no século XII. Ela tinha 1 milhão de habitantes. Imagine, 1 milhão de habitantes naquela época. Era a nossa, digamos, a Nova York, ou Cidade do México, ou Tóquio de hoje.
era a cidade mais populosa. Só que eles enfrentaram o neto do Gengis Khan. E os mongóis, eles não eram de brincadeira, não. Eles, além de ser excelentes na arte da guerra, eles sabiam fazer sítios, sitiar uma cidade, e eles destruíram totalmente Merv. Totalmente. Parece que foi a maior matança que a humanidade teve em uma só, digamos, um só período. Foram 700 mil pessoas que os mongóis simplesmente decapitaram. Então, hoje em dia, Merv, a única coisa que sobra é esse monte de terra, né? Porque tudo era feito em barro, e essas mulheres bem simpáticas turcomenas, elas foram visitar as ruínas de sua cultura, Merv, né? Bem simpáticas, como você pode ver, elas estão muito bem vestidas e deixaram ser fotografadas sem nenhum problema, né? E essa é a capital de, do Turcomenistão, Ashgabat. Vocês estão notando que tudo, absolutamente tudo, os carros, os veículos, os prédios, é tudo branco? Pois bem, o ditador turcomeno é o terceiro presidente desde a independência em 1991, ou seja, nós temos aí uns 30 e poucos, 34, 35 anos de poder do Turcomenistão como um país livre. Ele decidiu de que ele só queria prédios brancos de mármore na cidade. Existem 1.500 prédios brancos de mármore. Eles estão no livro de Guinness, naquela, na, imagine, qual é a cidade que tem 1.500 prédios brancos de mármore? Não, só o ego do Trump não é nada em comparação ao ego desse presidente. Ele se... Agora, não contente de ter 1.500 prédios brancos de mármore, ele tomou a decisão que não poderia ter carro colorido. Então, não tem carro colorido na cidade, é tudo branco. No máximo, tem um carrinho prateado aqui, um prata. E ônibus, caminhão, van, tudo tem que ser branco. Tudo tem que ser branco, né? E, sem dúvida nenhuma, fotogênica, eu tirei essa foto do telhado do hotel, eu achei ela conta uma história, né? Imagine, por que só tem carro branco? Né? Por essa lei que o presidente do Turcomenistão decidiu. Ele quer que seja. Agora, não é que a cidade é feia, ela não é feia. Essa aqui é uma universidade. Por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores, eu não tenho foto aqui, ele é na forma de um globo, para ter o simbolismo de todos os países. O Ministério da Educação é em forma de um livro. Quer dizer, o cara é louco, mas ao mesmo tempo ele é louco e ao mesmo tempo agora ele está plantando no deserto, porque é uma região desértica, 70 milhões de árvores. 70 milhões de árvores. Esse é um monumento. Opa, espera aí. Esse é um monumento muito especial. Tem um pouco de Rota da Seda. Esse aqui é o Turcomenistão, né? Perto do Mar Cáspio. Né? Ele tem a ideia das Rotas da Seda, que vinham do norte, do sul, do leste, do oeste, passava. Agora, esse é um monumento ao ciclista. É o nome, se você vê.
monumento ao ciclista Turcomenistão é o nome oficial daqui. É lógico que tem a caravana da Rota da Seda, né? Com um cachorro pastor turcomeno, porque existe o pastor turcomeno. Agora, as bicicletas estão ali. Aparentemente, alguém da família do presidente gosta muito de bicicleta e acha que as pessoas vão se ser mais saudáveis andando de bicicleta. E como lá é plano, dá para ser. Imagino que as bicicletas tenham que ser brancas também, né? Mas esse é um dos monumentos da cidade de Ashgabat. Esse é o mercado chamado Russian Bazaar, mercado russo. Aqui as coisas são mais, você vê que são mais certinhas, né? No Uzbequistão é mais orgânico. Aqui ainda tem acho que é uma herança soviética, né? Todos os vendedores estão com roupa verde ou azul, né? E, logicamente, a fruta principal nessa ocasião é a melancia e os melões. Então, os melões aqui, à esquerda, mas tem, logicamente, outras frutas que vêm de outros lugares, mas essas são as frutas locais, né? E aqui estamos, de carro branco, logicamente, né? E saindo da capital e indo para o nosso último local, que é Darvasa. Darvasa seria o portal do inferno. O Darvasa é porta, mas eles acabam chamando de portal do inferno, que é uma cratera que está há mais de 50 anos pegando fogo. E eles não conseguiram, simplesmente não conseguiram apagar. Foi um erro de uns engenheiros soviéticos nos anos 70. A estrutura desabou, criou um fogo desse gás metano que saía, e esse gás metano nunca se apagou. O presidente tentou apagar inúmeras vezes, mas nunca conseguiu. Então, eles acabaram dizendo, não, vamos deixar isso como um local turístico, né, para ser visitado. E, de fato, é um local espetacular. Aqui está a cratera à noite, né? Cada chamazinha é um canalzinho de metano que está saindo, sendo que tem uma aqui embaixo à direita. Eu nunca tinha visto isso. O Turcomenistão era um país novo para mim, e eu disse, minha nossa, o que é isso, né? Então, fui lá à noite para fotografar e acordei 5h30 da manhã para também ver essa cratera no alvorecer. Então, o sol ainda estava despontando, e aqui está saindo ao meu lado. Eu estou a 2 metros desse fogo. Logicamente, algumas vezes o vento mudava, eu saía ali de perto, mas a imagem, para mim, é impressionante, né? Esse fogo saindo das entranhas da Terra, eles têm muito metano. O presidente fica um pouco chateado, porque, na realidade, diz, puxa, mas a gente podia estar vendendo esse gás natural, mas, ao mesmo tempo, quando eu soube desse local, eles tinham 6 yurts. Hoje, de um ano, de 2024 para 2025, eles passaram a ter 72 yurts. Então, eles estão investindo tanto no turismo estrangeiro, também como no turismo local, né? E esse é o momento em que o sol sai, né? Que eu gostaria de ter tido um drone para tirar de cima, mas o drone é expressamente proibido em todos esses países, mas principalmente no Turcomenistão, que é chamado assim quase que quase uma Coreia do Norte,
né? E nós vamos, então, terminar com uma foto da cratera, né? E o cão pastor turcomeno e o sol nascendo, né? Para mim, é uma imagem muito simbólica. Aqui está à esquerda, em cima, está o acampamento de Yurts, que há um ano atrás tinha 6, e, como eu disse, hoje em dia multiplicado por 12, né? E essa é a última foto. Esse grupo de viajantes, que você pode ver, tem pelo menos 8 que tem mais de 70 países, é tudo gente realmente são grandes viajantes, né? Foi o meu 180, país 182, depois eu ainda fui para Oman, né? E temos aqui gente de gabaritada, tudo 70, 80, né? Mas foi uma viagem excepcional. Essa foto foi tirada em Ashgabat, logicamente de mármore branco, né? E foi uma viagem maravilhosa que nós realizamos pela Viajologia Expedições. E aí fica o detalhe, né? O aviso, as próximas viagens de 2026. Em setembro, nós vamos fazer o Safari das Flores, na África do Sul, onde vamos visitar o deserto que está sendo florido. De 18 de setembro a 3 de outubro, a Rota da Seda, segunda edição, um pouquinho menor, porque os 18 dias, as 3 semanas que nós fizemos, foi um pouquinho puxado. E em novembro, dezembro, nós vamos fazer um trekking de gorilas em Uganda. E para aqueles que querem, eu vou deixar essa imagem aqui, que são os meus contatos, o meu site pessoal, haroldocastro.com.br, o site da Viajologia Expedições, viajologia.com.br, meu Instagram e meu WhatsApp. E vamos agora abrir para perguntas, porque se não for muito tarde, a gente ainda dá para a gente trocar umas ideias e responder as perguntas e a curiosidade de vocês. Olha, Ari, maravilhoso, hein? Wagner, eu passo a bola para você. Excelente. Espetacular. Muito bom. Muito bom. Lindíssimo. Haroldo, tira o compartilhamento de tela, por favor. Stop share, né? Aqui. É isso, É, né? Isso, muito isso. bom. E Maravilha. saiu. Muito bem. Maravilhoso mesmo. Bem, vocês viram pelo meu entusiasmo que eu adoro a região, né? É espetacular. Espetacular. É. Muito bom. E não é tão difícil. Na realidade, não é tão difícil viajar. O Turcomenistão foi um pouquinho puxado, as estradas ainda são ruins, mas os hotéis são grandiosos. Imagine, tudo de mármore branco, né? Até o cachorro era branco, hein? É o cachorro, é. Até o cachorro era branco, É. exatamente. Oi, Vamos lá, Haroldo, que bom te perguntas. Para ver. você, visto não era necessário, né? Não, visto todos os outros 4 países, não precisa. O Turcomenistão tem um processo de visto que é demorado, eles têm que mandar uma carta de convite, aí eu tenho que chegar com a carta de convite na fronteira, e É. aí eles dão o visto. Acaba, inclusive, sendo relativamente caro, US$ 120 por, por pessoa, porque aí eles cobram o visto, cobram taxa disso, cobra É. daquilo, porque eles não têm dólares. Inclusive, não, só pode pagar em dólar, em cash, né? Eu não sei quem fica com o quê, mas e tem até um exame Covid, que o Covid já acabou há muito tempo, mas o exame Covid que você tem que pagar US$ 35 para fazer, porque senão não entra. Mas, fora isso, é, essas burocracias, a viagem é um encanto, né? É. Maravilha. Bom. É impressionante e é muito distante esse lugar aí que você teve nessa cratera, né? É distante É, de. da capital são 4 horas,
e Ah, mais 4 horas para o Uzbequistão. Então, a gente tem que ir por terra, né? uhum. Nessa viagem de 2026, nós vamos fazer como uma extensão opcional. Quem quiser ir, vai. E aí pega o carro na fronteira, 4 horas até lá, dorme, no dia seguinte vai para a capital, fica na capital e da capital segue, acaba a viagem. Aquela cidade também do Uzbequistão, Bucará, é maravilhosa, né? Não, Bucará e Khiva são Samarcande também, mas Samarcande é uma cidade grande hoje, né? É. Então tem muitas. Você tem apenas monumentos que estão isolados, né? Mas a realidade é que Bucará ela tem um contexto. A cidade histórica continua sendo um ambiente, né? Poder ficar a gente tem que dormir na cidade histórica, né? Tem que ficar, não vai ficar num hotel fora, para ter essa experiência de de poder curtir o dia, a noite e todos os momentos, né? Sim, muito Tirar aqui. legal, muito legal. O Ari tinha pedido uma hora para dar uma olhada aqui, onde localizar. Olha aqui, Ari, onde é que está? Olha, Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão, olha aqui, Quirguistão, Cazaquistão, olha aí, a região. Mar Põe a Cáspio, Mar sua, Negro. compartilha a sua tela, Wagner. Ah, desculpe, tá Você aqui. não tem prática, né? É, é verdade. Aí É. isso mesmo. Aqui. Olha, impressionante. O Cazaquistão, como é grande, né? É enorme aqui o Cazaquistão. Quirguistão, Tajiquistão, que eu tive lá. É, Quirguistão, eu tenho trabalho lá no Quirguistão. Uzbequistão, muito legal. Espetacular. Aqui é a Armênia. Quando você me ligou, eu estava aqui na Armênia. exato, é. É. Azerbaijão, Geórgia e Aqui. Armênia. É É, uma viagem que a Rosa e a Rogéria também fizeram. Não é, é, Rogéria? Que bom te ver, Haroldo. Linda viagem, os fotos estão maravilhosas também. é. Bem, Ficou sedutora, hein, para ir para viajar para essa região. Maravilhoso, gostei É, muito. e a viagem de 2026 vai ser, como ela vai ser um pouco mais curta, ela vai ser um pouquinho mais barata, Ai, ela vai facilita bastante, né? facilita bastante. E ela não vai ser tão expedição como foi essa de 3 semanas. Nós vamos fazer uma viagem de 2 semanas. Então, quem quiser, inclusive, a gente sai e volta no dia 3 de outubro, porque, como vai ter uma eleição Importante no, nesse no dia país. 4, não vou. Não vamos falar de política aqui, mas todo mundo vai querer estar presente. Então, a viagem O, acaba dia 3 e a gente volta para o Brasil dia 3. o Haroldo, você falou que não vai ser expedição. O que diferencia? Na realidade, o pique da expedição ele é um pouquinho mais apertado, né? Ele é um pouquinho mais. E eu diria que acaba sendo cansativo. Então, nós vamos ter algumas cidades que nós vamos ficar um pouquinho mais de tempo, vamos fazer um pouquinho menos coisas. Ok. Então, essa viagem ela vai ser porque o meu pique, quando eu fui sozinho, eu fiz um pique um pouquinho intenso. Eu sou mais ou menos intenso, então E acelerar. É. acelerado. Então agora eu aprendi também que não, a gente vamos talvez ver um pouquinho menos, né? A gente tirou os 7 lagos do itinerário de 2026, porque os 7 lagos são maravilhosos, mas a estrada é péssima. Então, sabe, as pessoas acabam cansando. Um dia é exaustivo, né?
Então, a ideia é que qualquer setentão ou sessentão possa participar da viagem, Uma né? boa. Legal. Muito bom. Ô, Derek, Haroldo, Então é para mim. obrigada. muito Porque bom. Então é para mim. Nada de é expedição. exato, exato. Vai, pergunta aí. Dex, Haroldo, Dex levantou a mão, mas saiu de Oi, pé. oi, oi. Boa Não, o noite. Dex está aí. Adorei a palestra. Olha, uma beleza. Agora, a minha pergunta refere-se mais à língua. Cada uma desses lugares tem uma língua diferente ou são línguas iguais? Existem duas grandes famílias de língua, de idiomas. Tem uma que tem um tronco persa, que seria o Tajiquistão, É, e a outra que são túrquicas, né? Não é turco. O turco é uma língua túrquica, que é o Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão e Turcomenistão. As línguas são muito difíceis, e é mais difícil ainda porque muitos desses países ainda não fizeram a transição do cirílico, do alfabeto cirílico soviético, para o alfabeto latim. Então, o ideal, logicamente, tem cada vez. No Quirguistão e no Uzbequistão, as pessoas estão começando a falar inglês. Então, dá para você, mas não é sabe, fácil. ir no restaurante tranquilo, não tem problema nenhum. Eles Né? falam russo, né? Todos falam russo. Agora, exatamente, É, isso que eu ia dizer. O é. meu sonho, mas é Tem difícil que com aprender russo. 73 anos você aprender russo. Eu aprendi algumas palavras, mas o ideal seria falando russo, porque aí você se comunica. É, A língua franca é o russo. é. Então, por exemplo, entre eles, até mesmo o guia e o motorista, porque são de uma classe social diferente e, eventualmente, de uma etnia diferente, eles se comunicam em russo. É. Então, o ideal seria a gente ter umas aulinhas de russo É antes. verdade. Eu tive lá na Armênia, e tinha um pessoal da Geórgia também que estava no trabalho, e eles estavam falando normalmente, né? E eu perguntei, bom, que língua que estão falando? Era russo. Então, eles falam no russo, É, né? É uma coisa absolutamente natural. É impressionante. Eu e queria é um só idioma. complementar. Queria complementar a pergunta o seguinte: eu tenho origem húngara e tem uma teoria que os húngaros vieram da Península Coreana. Lógico que vieram por aí também, deve ter passado por aí. Quando você fala Montes Urais, quando você falou uma palavra aí, alma, que Alma, é maçã, maçã. no húngaro, alma é olmo. Então é a mesma palavra. Tá Então vendo? deve ter alguma coisa aí que emprestaram de alguma língua deles aí, de maçã. Porque maçã, a palavra é igual. Tá vendo? Na realidade é interessante, Roberto, porque essa viagem, nós fizemos também tinha um húngaro brasileiro, né? Tá? A família Macrae. Não sei se Mokroy. você. Ele disse que ele Mocroy. foi. Porque o A, quando é acentuado, é A. Quando não tem acento, ele É tem o o O, O, é é. um O. E Pode contar. quando eu expliquei que a cidade, ele fez o mesmo comentário. Em húngaro, Olmos é maçã, né? Isso mesmo. Exatamente. Esse Agora, os húngaros teriam vindo pelos mongóis, né? Então, não que vocês tenham destruído Merv, mas, É, Os mas mongóis eram terríveis. Eles destruíram os mongóis Damasco, eram por terríveis. exemplo. Eles muito Mas bom, destruíram muito Damasco. obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Muito legal. Sensacional.
Mais Alguma alguma pergunta a mais, pergunta? gente? Olha, ô Haroldo, vamos combinar alguma outra viagem aqui pelo grupo? Uma hora? Lógico, vamos. Sensacional, muito legal. Olha, o pessoal dos teus amigos aí, podia falar aí, depois se eu puder circular, eu vou passar o vídeo, você circula, mas nós temos mais de 200 vídeos aí no grupo, Ah, que no legal. canal nosso do YouTube. E aí, em geral, é sobre arte ou sobre assuntos culturais, não é? E o grupo existe há 5 anos e meio já. Então, é Muito com bem, reuniões parabéns. semanais. Muito Ah, obrigado pelo convite, é né? um prazer imenso, Haroldo. Agradeço E aí ao Ari pela dica e por articular, foi espetacular. A muito Rosa, bem. é, muito bom. Parabéns. Todos têm o meu WhatsApp, o meu e-mail, e quem quiser e quem tiver interessado nessa viagem, ela vai ser lançada agora antes do Natal, porque a gente, em geral, lança essas viagens com uma certa antecedência, né? Legal. E eu mando para você, Wagner, e aí você Manda aí, eu distribui aí circulo no no grupo. grupo. É, isso. Boa. Tá bom? Ótimo. Isso. Haroldo, Aliás, você você tem está algum convidado livro? para entrar no grupo, hein, Haroldo? Mas eu viajo tanto, né? Não, mas entrar no grupo não custa nada. Não, Ô, não custa nada, pode me Maria botar lá. Eugênia, Eu queria Maria perguntar para o Eugênia. Haroldo se ele tem algum livro de fotos, porque as fotos são lindíssimas. É. Na realidade, eu tenho um livro chamado Luzes da África, que foi uma expedição que eu fiz com meu filho de 9 meses, em 2010, por 18 países da África, 40 mil quilômetros. É um Fantástico. livro que está esgotado, porque, na verdade, que bom, vendeu Anos toda a da edição, mas que pode ser encontrado em brechó, em, desses. O nome é Luzes da África. E E tem. dessa Ásia Central você não pretende fazer? São tão lindas as suas É. fotos. Não, eu estou pensando em escrever um livro, mas imagine, são É um cento e livro de oitenta e fotos, três países, né? mas é livro de Então, fotos. que é? Livro de fotos. É, mas antes eu tenho que viajar. Depois antes eu tenho que viajar, porque eu ainda tenho 17 países para chegar até os 200. Quando eu chegar nos 200, eu faço um livro de fotos. É Tá isso bom. Estamos aí. esperando, porque elas Ok. são muito Muito bom. lindas. É. Manaus, vamos lá. Ô, E Haroldo, diga. eu queria te parabenizar. Eu fiquei envolvido pela sua exposição. Quando você fala 200 países, que é a sua meta, né? Eu sou um turista linear. Todo lugar que eu vou, eu tenho dois interesses básicos e uma preocupação. E eu queria te questionar sobre isso. O primeiro é, você falou que esses países o pessoal quase que não consome bebida alcoólica. Sim. Mas se você cruzou com alguma que, digamos, você provou alguma coisa do tipo. Segundo é comida típica. Sim. E a terceira é desarranjo do turista que resolveu provar a comida típica. Como é que você se vira Então, vamos nesses lá. países todos? Primeiro seria o álcool. É, os muçulmanos não deveriam beber álcool, segundo o Corão. Mas no Agora, Tajiquistão o uma pessoal coisa, bebia direto. eles têm o Islã da Ásia Central é um Islã muito diluído, porque eles tiveram 70 anos de dominação soviética, e significa de dominação de vodka, né? Então, a vodka está presente, É. principalmente nos não muçulmanos. Todos que têm uma descendência russa, e dá para encontrar bastante. Então, no caso da Ásia Central, você não vê bêbado caído no chão, porque isso
não procede, mas existe uma certa liberdade hoje de você beber o que quiser, inclusive álcool. Comida. Come-se muito bem nessa região. Eu tenho paixão por berinjela, eu sou vegetariano há 45 anos, eu tenho paixão por berinjela, e dia sim, dia não, eu comia um prato de berinjela diferente. Então, de fato, para mim foi uma tranquilidade. Teve gente com dor de barriga, sim, eu até no primeiro dia, eu também, porque eu dei uma bobeada nas regras que normalmente eu uso, que é de é bom lavar a mão antes de comer qualquer coisa, né? Porque a mão está suja, o mercado está sujo. E quando eu vi aqueles primeiros damascos, frutas no mercado, eu comprei e comi na hora sem lavar nem nada. Daí, Então eu fiquei, não tem jeito, né? Fiquei um dia assim, né? Meio solto. Mas dá para você, eles estão cada vez mais, principalmente o Uzbequistão e o Quirguistão, eles estão cada vez mais, digamos, aceitando o gosto ocidental. Então, eles estão fazendo comida que são mais, digamos, internacionais. Nós acabamos comendo num restaurante italiano no Quirguistão maravilhoso, e 2 vezes comemos em comida indiana, um no Cazaquistão e um no Quirguistão. No Uzbequistão, a comida é tão boa, a comida local e as minhas berinjelas deliciosas, que eu me deleitei. Então, de fato, mas não tem muito mais. Eu acho que a revanche de Moctezuma, no México, né, que é chamado a diarreia mexicana. Aliás, nós temos um mexicano aqui no é, grupo, né? isso. Essa é impiedosa, porque essa pega mesmo. Agora, tem algumas regras na nossa viagem. Tanto o hotel, nós não ficamos em hotel espelunca, tem que ficar em É, hotel, se tiver três tem que estar em estrelas hotel é bom. bom, mas o ideal tem que ficar 4 estrelas É, e eventualmente 5, né? é. Sem, logicamente, encarecer muito a viagem. E os restaurantes todos foram testados, né? E foram aprovados tanto por mim, quando na primeira viagem ou na segunda viagem, né? Como também pelos nossos, né? Pelos meus parceiros locais. Obrigado. É. Isso de lavar, de ter a fruta, e você, tenho experiência lá na África, no Senegal, né? É, E tinha fruta que a gente comprou na rua, e eu resolvi lavar e lavei com sabão, né? Sabonete, fui lá e lavei. E tinha uma moça que trabalhava com a gente, uma arquiteta, que lá passou água assim e comeu. Ela ficou 3 dias assim, é, terrível, né? Porque os nossos, enfim, as nossas bactérias são diferentes, e daí elas não é, conversam. é isso mesmo. É um problema. Tem que. Ô, Haroldo, e a água? Não, a água não. A água, inclusive, interessante a pergunta. Tem águas minerais deliciosas águas minerais naturais, sabe? Ah, legal. Aquela água tipo São Lourenço, que é água mineral gasosa Gasosa. natural. A água deve ser gasosa, é melhor, que daí você não tem problema. Água É. gasosa. É. E a água é muito boa porque nós estamos em altura também, né? Tem 1.000 metros, 1.500, então não tem aquele problema que teria, por exemplo, na África ou na América do Sul, né? No Brasil, né? Mas não, a água não é um problema, e hoje em dia, infelizmente ou felizmente, a garrafa PET é universal, né? Sem dúvida. É. Mas eu digo assim,
na torneira, para escovar os dentes, pode usar água Na- local? ah, todos os hotéis te dão garrafinha de água mineral, Tá. todos. Ai, beleza. Então, eu uso a água da torneira normal, porque eu Eu moro na também. roça, aqui em Cunha, e eu devo Eu não ter tenho problema com isso, viu? Não tem. anticorpos. Não, na Não. Índia é mais que a gente Na tem esse Índia é mais problema, complicado. né? Na É, Índia não pode brincar, tem que lavar a Na não mão. dá Índia eu para tive problema brincar. desse tipo. Na Índia. É. E além do mais, tem a pimenta para complicar, né? Uh, É. Pimenta e barro. é isso aí. Na Ásia Central tem um pouquinho de pimenta, mas não é uma coisa nem É, mexicana, nem indiana, nem não, tailandesa. É não. verdade. Ah, Muito ótimo. bom. Legal. Excelente. Muito bom, Haroldo. Uma viagem Adorei. maravilhosa. Maravilhoso. Ô, Haroldo, vamos combinar uma outra aí, hein? Esse daí da África ou alguma outra viagem sua, se puder mostrar aí pra gente, seria Sim, maravilhoso. como eu vou agora, estou indo na semana que vem para um safari no Quênia e na Tanzânia. Vai lá para vai lá para a região do Kilimanjaro. Nós vamos, são os dois parques principais, o É. Masai Mara, Aham. no Quênia, e o Serengeti, Serengeti, é. na Tanzânia, né? Tanzânia. Aham. Vamos cruzar a grande migração, porque a grande migração faz um círculo, né? Então, em algum momento a gente cruza ela. Em dezembro, a gente cruza um pouco no sul do Serengeti. E, logicamente, a última vez que eu fui no Serengeti, nós vimos Vou mostrar aqui. 80, 82 leões. 82. Olha aí, ó. Espetáculo. Serengeti aqui, ó. Aqui, ó, estamos aqui, ó. Quênia, Tanzânia. Isso. Isso. Tá aqui, ó. Serengeti. O Serengeti e o Masai Mara, tá vendo? Aí em cima? Masai Mara aqui. E É. o Kilimanjaro tá por aqui, né? O Kilimanjaro está mais ou menos para a direita aí. É, Aqui. É. muito bom. A Legal. gente, a gente vai chegar em Nairobi, vai para Aham. Nakuru, né? Chega em Nairobi, vai para Nakuru, desce para Nakuru. o Masai Mara, vai para o Serengeti e volta para Arusha, que É. está Ngorongoro também parece que é um em lugar Ngorongoro. legal. A gente É, passa por Ngorongoro. é, É, passa muito por bom. Ngorongoro. Então, quando eu voltar, quem sabe a gente pode fazer uma Muito Ótimo. nova legal. Próximo ano. Fantástico. no próximo ano. Isso mesmo. Legal. Então, Adorei. gente, Muito bom. espero que Muito vocês bom. tenham gostado. Adoramos. Adoramos. Olha, o pessoal aí que tem interesse aqui no grupo, quiser deixar o telefone, eu passo os convites das nossas reuniões, tá bom? É só deixar o nome e telefone aqui, o celular, né, do WhatsApp, tá bom? Isso. Ok. Valeu. Muito bem. Muito bom. Vou ler aqui Um os abraço. comentários, que eu nem cheguei a ver os comentários. Comentários? Tem aqui. Tem aqui. Os comentários escritos aí. É. Aqui tem bastante. Tem um monte aqui. A Cristina. Tem uma pergunta aqui que se vai ficar gravada, né? Ah, Ela fica gravada, né? fica. Eu te passo depois. Tá bom, passa assim. Ah, muito legal. Ótimo. Ok. Aqui tem do livro, aqui a Débora perguntando de um livro, você vai publicar, a Maria Eugênia também perguntou, não é? Bom, é isso. Tem um monte de perguntas, eu te passo, tá bom? Teve pessoas que viajaram comigo, que estavam lá e que estavam nas fotos aí. Isso. Isso Legal. mesmo. Muito bom. Eu vou deixar então o meu. Bem, você tem meu telefone, pode me Sim, eu incluir. tenho, eu te passo. Tá bom? Falou. Muito bem. Tchau, Parabéns, gente. Wagner. Um grupo Muito muito bom. Um abraço. Olha, na interessante. semana que vem, nós vamos ter uma outra apresentação. Deixa eu ver aqui. Semana que vem.
Ah, puxa vida, eu sempre esqueço de pegar. Peraí. Rota Roberto Matiello, O Amor nos Tempos de Cólera. Roberto, você não quer dar uma rápida? Boa noite a todos. Bom, uma vez por mês esse grupo faz uma reunião e trata da parte de literatura. É escolhido um livro, o pessoal que gosta, que quer ler, lê o livro, e nesse dia, na primeira segunda-feira do mês, a gente comenta o livro. E nessa próxima segunda-feira, né, que é no começo do mês de dezembro, nós vamos falar sobre o amor no tempo do cólera, do Gabriel Garcia Marques. Vocês estão todos convidados. Eu acho que é um livro que vale a pena, tá bom? Yes. Muito bom. Muito Legal. bem. O livro é maravilhoso. É. Gente, muito obrigado pelo Fantástico. convite. Adorei. Foi Valeu, ótimo. Adorei. Muito bom. Tchau. Um Valeu. Tchau, abração. gente. Até. Tchau. Tchau. Tchau, Rosa. Tchau. Tchau, pessoal.